Bom, pessoal, nessa videoaula daremos continuidade a mais algumas funções que nos ajudam a trabalhar no Calc, ok? Vamos abrir aqui aplicativos, escritório, planilha eletrônica. Uma coisa bem interessante que vocês podem fazer são números aleatórios. Você coloca aqui o sinal de igual. Toda vez quando eu apago uma célula, vocês podem notar que aparece essa telinha aqui. Como é que aparece a tela? Eu apenas aperto a tecla Delete, certo? Se eu deixar marcado só isso aqui, notem que ela vai permanecer com o formato. Vou colocar a moeda aqui, certo? E vou apertar Delete e vou deixar marcado só isso aqui, de texto, números, data e hora, fórmulas e notas, certo? Se eu for colocar outro número aqui mais adiante, quando eu sair vai ficar em formato de moeda, certo? Porque eu não apaguei os formatos. Então, quando eu apago assim, eu sempre deixo marcar essa opção aqui. Excluir todas. Dou um OK. Se eu digitar qualquer coisa, vai ficar o número que eu digitei, certo? Uma coisa bem bacana que tem é a possibilidade da gente criar várias células com números aleatórios. Como é que a gente faz isso? A gente coloca igual, né, para começar a função, aleatório entre. Nota que tem um acento agudo no O. Abro parênteses, coloco o número inicial, ponto e vírgula, número final. Fecho parênteses. O que é que vai conter nessa célula? Vai conter números aleatórios que podem estar no intervalo entre 1 e 10, certo? Vamos ver se é isso mesmo. Vamos dar um Enter. Ficou 2, né? A gente pode ver que se a gente clicar nessa setinha aqui, bem nesse pontinho aqui, nesse quadradinho aqui, no canto da célula, vai ficar uma cruzinha. O que quer dizer isso? A gente pode arrastar para fazer uma auto incrementação, sabe? Vamos ver o que é isso. Vou pegar, vou clicar e vou arrastar. Olha só. Vou arrastar mais uma vez. Vocês estão vendo aí, ó. Todas essas células aqui estão usando essa nossa função aqui, que a gente colocou só na primeira célula. Eu não precisei colocar essa função em todas essas células. Eu ia demorar horas fazendo isso. Só coloquei na primeira e arrastei, certo? Vocês podem perceber que dentro desse nosso quadrado aqui de seleção, só existem números entre 1 e 10. Não tem números fora desse intervalo, não é? Para isso que serve nossa função. Certo? Uma coisa também bastante interessante é uma função de condição. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma loja, vou colocar aqui para apagar as colunas, vou colocar aqui, não sei, andamento dos vendedores. Vou colocar o nome da planilha assim. Vou colocar aqui, por exemplo, Paulo, João, José, Maria, Francisco, Ângelo Júnior, que é meu nome. Coloco vários vendedores aqui, certo? Deixo bacaninha. Coloco uma bordazinha aqui para ficar bacana, certo? Coloco um pano de fundo aqui. Vamos fazer isso, certo? O que é que eu coloco aqui? Eu vou colocar o tanto de vendas que esses vendedores fizeram, certo? Que vai ser, sei lá, janeiro
fevereiro. Ó, notem que para a gente digitando e o cursor ir descendo para digitar na célula de baixo, a gente aperta Enter. E agora eu estou digitando e eu quero que o cursor vá para a célula da direita. Eu apenas aperto a tecla Tab, certo? Fazer assim, nós já estamos em abril, que foi a data que eu fiz essa videoaula. Vocês podem ver aqui no meu monitor. E cada um vai ter uma média, uma meta a atingir de vendas, certo? No mês de janeiro, vou colocar um número aleatório aqui. Que vai de 1 a, sei lá, 5 mil. Vou dar um Enter, certo? Poderia colocar até em formato de moeda. Eu não vou digitar esse aleatório Enter em cada célula. Eu vou apenas clicar na primeira, que eu coloquei a forma, e vou arrastar, certo? Posso arrastar tanto para baixo como para a direita, certo? Chega aqui, eu arrasto de novo para baixo. Pronto. Todos esses números aqui são aleatórios, certo? Eu posso fazer a soma, ou eu coloco a fórmulazinha da soma digitando, ou eu apenas clico na célula e clico aqui no botão soma, certo? Ele já vai me dar uma opção, eu aperto Enter, é essa mesmo que eu quero. Eu não quero digitar, eu não quero fazer isso em cada célula, apenas arraste para baixo que ele vai incrementando, certo? Ele vai dar os valores corretos. Se aqui não está em formato de moeda, é porque não coube, certo? Quando não cabe assim, a gente dá apenas 2 cliques aqui na célula e já cabe, certo? Então essa aqui é a soma de cada vendedor. Eu posso fazer uma condição, ver se os vendedores estão me dando lucro ou prejuízo, certo? Vou colocar aqui, não sei, resultados. Posso colocar bonitinho aqui centralizados, os números. Antes de eu mesmo colocar os números, já vou colocando para ficar centralizado, certo? Coloco aqui em negrito. Certo? E posso colocar uma condição. Por exemplo, coloco o igual, né, para colocar a função. Se eu quero que se os vendedores tenham vendido dentro desses 4 meses uma quantia acima de, por exemplo, 9 mil, eles tenham me dado lucro. Se não, eles me deram prejuízo, certo? Então, o que é que eu faço? Eu coloco se, o valor a coluna onde estão as células com as somas desses 4 meses é essa aqui. Então, eu coloco se, clico na célula da soma de Paulo e coloco se F3, que no caso é a célula da soma, for maior ou igual a 9 mil, certo? O que é que acontece? Ele está me dando lucro, se for maior ou igual a 9 mil. Se for menor, ele vai estar me dando prejuízo. Então, eu coloco agora, essa foi a nossa condição, né? Se for maior ou igual a 9 mil. Então, coloco ponto e vírgula, abro as aspas para colocar as mensagens. Eu vou colocar a primeira mensagem. Lucro, certo? Se não, se for menor, ponto e vírgula, abro aspas, prejuízo, fecho aspas e fecho parênteses, certo? Se for maior que 9 mil, lucro. Se for menor, prejuízo. Essa é as mensagens que vão aparecendo, certo? Dá um Enter.
arrasto para baixo para complementar. Pronto. Dá para mim saber quem foi que me deu lucro e quem foi que me deu prejuízo. Quem vendeu mais do que 9.000, apareceu lucro. Quem vendeu menos, apareceu prejuízo. Eu posso contar essas ocorrências também. Posso contar quantos me deram lucro, QTD, lucro, e quantos me deram prejuízo. Quantidade de lucro, quantidade de prejuízo. Eu posso colocar a soma, a fórmula daqui, igual conte.se. Eu vou contar quantos dessa coluna aqui existem com a palavra lucro. Então eu coloco um intervalo de H6, de G3 a G8. Coloco aqui um ponto e vírgula e coloco para que ele procure quem está com a palavra lucro nesse intervalo de G3 a G8. Fecho aspas, fecho parênteses. 3 estão com a palavra lucro. Mesma coisa aqui, só que vai ser com prejuízo. Eu só faço clicar nessa célula, copio a fórmula, Ctrl C, fecho aqui o X, coloco aqui e coloco a fórmula. Só que aqui eu vou trocar por prejuízo. A palavra tem que estar idêntica com essas aqui, para que ele possa procurar. Dou um Enter. 3 também. Se aqui eu tivesse colocado 0, por exemplo, prejuízo. Aqui diminuiu para 2 e aqui aumentou para 4. Então, notem que a gente pode fazer com que o Calc vire um programa para administrar uma pequena empresa ou as finanças pessoais. Por hoje é só.